Bom dia. Hebreus capítulo 8. Cartas aos Hebreus capítulo 8, a partir do versículo 1. Estamos meditando nas cartas. E a primeira carta que nós escolhemos é a carta aos Hebreus, que são 13, é isso mesmo? Eu creio que é só 13 capítulos. 13 capítulos, exatamente isto. Nós estamos no 8º, então já temos ainda uns 5 capítulos pela frente e depois passaremos para uma outra carta. Tem outras cartas para nós ler, até mesmo antes de irmos para as cartas de Paulo. Versículo 1 diz assim: ora, o mais importante de tudo, o que temos afirmado, é que sim, temos um sumo sacerdote, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, que o Senhor ergueu, não como ser humano. Nós temos que ter certeza que nós temos um sumo sacerdote. Nosso sumo sacerdote é Jesus Cristo. Veio, passou pela morte, ele venceu a morte, hoje ele está sentado à direita ali do trono de Deus. Está num tabernáculo, não foi construído como outros fizeram tabernáculo, com mãos humanas, ou em algum templo, por maior que seja, por mais luxuoso que seja, tá? Não é o Senhor Jesus, o nosso sumo sacerdote, não está em nenhum desses templos. O templo dele é onde nós queremos ir. E nós seremos achados dignos de ir, de adentrarmos esse templo onde Jesus está, se nós aqui estivermos vivendo em obediência a Ele, estivermos aqui vivendo em conformidade com a palavra dele. É isto sim que nós iremos alcançar, se estivermos em obediência. Eu vejo as pessoas falando, tem muita propaganda por aí, de congregações, de denominações, dizendo, não, Deus está aqui, Jesus está aqui, a mão de Deus está aqui, o dedo de Deus está aqui. Não está não. Qual que é a realidade? Isso é uma mentira. O Senhor não está em nenhum templo feito por mãos humanas. Tá? Existe uma crença aí que nós devemos tomar muito cuidado com as religiões por isso. Não tem. Deus está aqui, Deus está ali. Não. Deus está no céu. Deus está no paraíso. Deus está no templo. Ele está lá na nova casa, na Nova Jerusalém, onde nós iremos, se nós estivermos vivendo conformidade com a palavra dele. Da mesma forma que as pessoas falam, não, na igreja o diabo não entra. Claro que entra. Como vai em qualquer lugar, o diabo está nas pessoas, não em um local. As pessoas endemoniadas vão para a igreja. Você vê que os demônios manifestam lá, falam, faz isso, uma série de coisas. Então não tem nada a ver. Tá? Muito bem. Versículo 3. Pois todo sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifícios. Por essa razão, era imprescindível que este sumo sacerdote fizesse a sua oferta pessoal.
todo sumo sacerdote está apresentando as ofertas ali, o sacrifício a Deus. Então, Jesus veio, ele ofereceu-se, ele se ofereceu. Ele foi o sacrifício perfeito. Ah, outra, não. Ele foi o sacrifício perfeito. Por isso que ele tinha que oferecer o sacrifício. Então ele se ofereceu. E foi o sacrifício perfeito. Tá bom? Ofereceu a oferta pessoal dele. Versículo 4. Entretanto, se ele estivesse na terra, nem seria considerado sumo sacerdote, tendo em vista que já foram constituídos aqueles que apresentam as ofertas prescritas pela lei. Jesus que está aqui na terra não é sumo sacerdote. Olha o que nós estamos falando. Jesus, o sumo sacerdote. Então, naquela época, ele não seria considerado o sumo sacerdote. A lei de Moisés já tinha ali, que era os da ordem de Arão, dos levitas. Então, Jesus não seria considerado, e muito pelo contrário, ele foi perseguido. E se Jesus estivesse aqui hoje no mundo também, não seria considerado, eles não aceitariam, nem ele como pastor. Essas denominações não aceitariam. E ao contrário do que se imagina, não, se o Jesus estivesse aqui, não seria perseguido. Seria perseguido até muito mais. Porque hoje estes supostos sacerdotes, esses falsos sacerdotes, falsos pastores, com as suas denominações, com as suas pregações, eles estão preocupados em ganhar dinheiro, pregar mentira, que vive nessa pregação da prosperidade, aceitando, divulgando isso, divulgando aquilo. E se Jesus viesse, hoje estivesse aqui, seria perseguido principalmente pelos evangélicos. Principalmente. Naquela época eu diria que a própria África não seria nem considerado ser soldado naquela época. Versículo 5. Esses servem num santuário que é representação e sombra daquele que está nos céus, já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo. Observai tudo com cautela, para que façais todas as coisas de acordo com o modelo que vos foi revelado no monte. O tabernáculo que Moisés fez lá no deserto foi representação que tem nos céus. E ele recebeu a ordem, ele recebeu a planta, como era para fazer. Deus não falou, olha, você presta bem atenção, toma muito cuidado para fazer tudo igual. Está na planta, tudo de acordo com o que nós lhe mostramos, tudo de acordo com o que eu revelei. É desta maneira que tem que ser feito, tá? Contudo, agora Jesus recebeu um ministério ainda mais excelente do que o dos sacerdotes, assim como também a aliança da qual ele é o mediador, aliança muito superior à antiga, pois que é fundamentada em promessas excelsas. Ora, se aquela primeira aliança não tivesse imperfeições, não seria necessário buscar lugar para uma segunda. Se a primeira aliança, a lei, o primeiro testamento, o Antigo Testamento, fosse perfeito, não tinha necessidade de um Novo Testamento. Não tinha necessidade de uma nova aliança. Se ela fosse perfeita, não tinha necessidade de Jesus ter vindo, sofrido, se sacrificado por nós. É isso que eu tenho essa compreensão. Antes nós falávamos, não, mas é porque Moisés disse. Moisés disse. Foi naquela época, naquela situação, naquele local. Os profetas disseram naquela época, naquela situação, naquele local.
Nós vivemos em Cristo. Se aquilo no passado fosse perfeito, por que Jesus veio? Não tinha necessidade. É isso que temos que compreender. Versículo 8 fala, porquanto ele declara, repreendendo o povo por suas faltas. Ele diz, dias virão, diz o Senhor, em que estabelecerei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma nova aliança. Não foi exato o passado falando. Quando você diz que eu estabelecer uma nova aliança. O povo de Deus, eu vou estabelecer Israel, quer dizer povo de Deus. Eu vou estabelecer uma nova aliança. E estabeleceu quando Jesus veio. Então, o que nós temos que fazer? Nos submeter a Ele. Se nós aceitarmos Jesus, aceitarmos o seu Evangelho, quando eu falo aceitar, gente, não estou falando de aceitar isso aí, que você levanta as mãos e fala, não, eu aceito, não. É mais do que isso. Aceitar o Senhor é concordar com Ele, é viver a palavra dEle, é praticar a palavra dEle. E ia fazer a nova aliança, e fez. Então é nessa nova aliança que nós vivemos. Nós vivemos nele. E diz assim, não, versículo 9, não conforme a aliança que fiz com seus antepassados, no dia que eu os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança. E eu me afastei deles, assevera o Senhor. Não é como aquela aliança que foi feita no passado, quando Deus tirou o povo lá do Egito. Por verem desobediência, Deus afastou deles. A aliança que está fazendo agora é através de Jesus, uma aliança baseada no perdão, na misericórdia e no amor. Você se arrepende, busca o Senhor, Ele aceita, perdoa e o salva. Esta aliança farei com a casa de Israel. Passado aqueles dias, garante o Senhor, gravarei as minhas leis na sua mente e as escreverei em seu coração. E lhes serei Deus e eles serão meu povo. Ninguém jamais precisará ensinar o seu próximo, nem a seu irmão, dizendo, conhece o Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Então entendo uma coisa. Isso aconteceu, nós vemos nessa nova aliança, porque todo mundo conhece o Senhor. Todo mundo sabe quem é Jesus. Pode rejeitar, nós vemos rejeição. Mas conhecer todo mundo conhece. As criancinhas conhecem quem é Deus, quem é Jesus. Essa é a nova aliança dele. Mas rejeita. Eles preferem outras religiões e tudo. Mas eles sabem quem é o Senhor. Eles sabem. Eu, antes de me converter, quando eu estava no mundo, eu sabia quem ele era. Mas eu rejeitava. Eu sempre como ele. Nós temos que aprender a aceitar. Ou seja, o que é aceitar? Como disse agora anteriormente, é viver o Evangelho, praticar a palavra dele. Ok? Nós lemos hoje o capítulo 8 do livro de Hebreus, até o versículo 11. Querendo Deus, amanhã nós daremos continuidade a partir do versículo 12. Todas as dúvidas nós esclarecemos na Bíblia. Por isso, em todo tempo eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Deus abençoe. Então, bom dia.